Segundo é a crença nos anjos. Os anjos foram criados por Alá e são fiéis a ele. Somente um anjo se tornou desobediente, Iblis ou Shaitan, que é a palavra para Satanás. O pastor, infelizmente e mais uma vez, cometeu o erro de utilizar fontes externas e não muçulmanas, muitas vezes desonestas e enviesadas. Isso não apenas deturpa a realidade, mas também promove preconceito e desentendimento. Artigos e livros de ex-muçulmanos, pessoas que eram muçulmanos e se tornaram cristãos, e também o depoimento de muitos missionários, de alguns missionários que trabalharam entre os muçulmanos. Então estas foram as fontes que eu usei. Vamos corrigir essas falsas informações utilizando fontes muçulmanas legítimas. No Islã, a figura de Satanás, conhecido como Iblis, é frequentemente mal interpretada, especialmente quando comparada às crenças cristãs. Enquanto muitos cristãos, influenciados por interpretações bíblicas, acreditam que Satanás era originalmente um anjo que caiu, a crença islâmica apresenta uma narrativa diferente. Vamos explorar as evidências que mostram que Iblis não era um anjo, mas um jin, contradizendo assim a afirmação dada pelo pastor. No Alcorão, Iblis é claramente identificado como um jin. O versículo que destaca essa origem é Surah Al-Kahf, 18:50. E lembra-te de quando dissemos aos anjos, prostrai-vos ante Adão. Prostraram-se todos, menos Lúcifer, que era um dos gênios, e que se rebelou contra a ordem do seu Senhor. Tomá-los-íeis, pois, juntamente com a sua prole, por protetores, em vez de mim. Este versículo especifica que Iblis era dos jin, não dos anjos. No Islã, anjos e jin são criaturas distintas. Os anjos são criados da luz e são inerentemente obedientes a Deus, incapazes de desobedecer. Os jin, por outro lado, são criados do fogo sem fumaça e possuem livre arbítrio, podendo escolher entre o bem e o mal. Iblis, sendo um jin, possuía a capacidade de desobedecer, o que não seria possível se ele fosse um anjo. Vários versículos do Alcorão ressaltam a criação dos jin a partir do fogo. Surah Ar-Rahman 55:15 afirma: E criou os jin do fogo sem fumaça. Esta distinção na criação reforça que Iblis, sendo criado do fogo, pertence à categoria dos jin e não dos anjos. A história da desobediência de Iblis é contada em vários lugares no Alcorão. Em Surah Al-Araf 7:12 e Surah Sad 38:76, Iblis argumenta que ele é superior a Adão, porque foi criado do fogo, enquanto Adão foi criado do barro. Esta argumentação e seu ato de desobediência são consistentes com o comportamento dos jin, que possuem livre-arbítrio, ao contrário dos anjos que são sempre obedientes. Conclusão. A crença islâmica sobre Iblis e sua natureza como jin está bem documentada e é fundamentalmente diferente da visão cristã de Satanás como um anjo caído. Para aqueles que desejam compreender as distinções entre as duas religiões, é crucial reconhecer essas diferenças nas origens e nas naturezas das entidades sobrenaturais envolvidas. Assim, ao debater esse tema, é importante referir-se às fontes originais e entender os contextos teológicos distintos, evitando a generalização ou a confusão entre as tradições religiosas como o pastor fez. O islamismo acredita ainda nos gênios. Eu dei uma lida em várias fontes, mas alguns disseram que isso era uma crença muito antiga do islamismo e que o muçulmano moderno não acredita mais nisso hoje, não é? Pastor afirmou que os muçulmanos modernos não acreditam na existência dos jin, mas isso contradiz abertamente a fé islâmica. Primeiramente, é essencial entender que os jin são mencionados repetidamente no Alcorão, e os muçulmanos acreditam firmemente no Alcorão como a palavra de Deus. Esta crença abrange tanto os muçulmanos antigos quanto os modernos. Uma evidência clara é a Surat al-Jin, que é o capítulo 72 do Alcorão. O próprio título dessa surata significa os jin e trata especificamente desses seres. Vamos ler um trecho. Dize: Foi-me revelado que um grupo de gênios escutou a recitação do Alcorão. Disseram: Em verdade ouvimos um Alcorão admirável, que guia a verdade, pelo que nele cremos, e jamais atribuiremos parceiro alguém ao nosso Senhor. Além disso,
os jinn são mencionados em vários outros versículos do Alcorão. A alegação de que os muçulmanos modernos não acreditam nos jinn está errada. A crença nos jinn é um componente fundamental da teologia islâmica e é ensinada em escolas religiosas, universidades islâmicas e é discutida em sermões em mesquitas. A negação da existência dos jinn significaria uma rejeição direta de várias passagens do Alcorão, o que é inaceitável para qualquer muçulmano praticante. A crença na existência dos jinn é fundamentada no Alcorão e faz sentido lógico ao considerar a natureza dos anjos e dos jinn. Embora isso possa parecer difícil de aceitar para o pastor, mas para os muçulmanos, essa crença é lógica e faz muito sentido pelas seguintes razões. Os anjos são criados da luz e têm como característica fundamental a obediência incondicional a Deus. Eles não possuem livre-arbítrio e não podem cometer atos de maldade. Além disso, os anjos não se reproduzem e são neutros, como o pastor disse. É que o novo céu e a nova terra cristão tem anjos assexuados, não é? Em contraste, os jinn são criados do fogo sem fumaça e possuem livre-arbítrio, podendo escolher entre o bem e o mal. Eles são capazes de desobedecer a Deus, o que os torna seres morais com responsabilidade por suas ações. Além disso, os jinn podem se reproduzir e formar sociedades complexas. De acordo com o pensamento islâmico, até onde eu compreendo, todos, no dia do juízo, todos serão ressuscitados e todos irão para o inferno. E de lá serão resgatados os que tiverem merecimento e entrarão no paraíso. A princípio eu não estou lendo direito, mas depois eu confirmei com outras fontes. A ideia é de que todos vão para o inferno. Esta afirmação é completamente equivocada e não reflete os ensinamentos do Islã. Na verdade, o Alcorão e os ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, deixam claro que os crentes justos serão recompensados com o paraíso e não experimentarão o inferno. O Alcorão é explícito ao afirmar que aqueles que acreditam e praticam o bem serão recompensados com o paraíso. Veja os seguintes versículos. Surata An-Nisa 4:57. E àqueles que creram e praticaram boas obras, introduzi-los-emos em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Surata Al-Baqara 2:82. E aqueles que creram e praticaram as boas obras, esses são os companheiros do paraíso. Neles permanecerão eternamente. Estes versículos deixam claro que os crentes que praticam boas obras serão admitidos no paraíso, sem menção de que todos devem passar pelo inferno. Ensinos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Os hadiths, ou ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, também reforçam esta crença. Em vários relatos, ele descreve a misericórdia de Deus e a entrada direta dos crentes justos no paraíso. Hadith Sahih Muslim. Haverá 70 mil membros da minha nação que entrarão no paraíso sem serem submetidos a qualquer julgamento e punição. Este hadith demonstra claramente que há um número significativo de crentes que entrarão diretamente no paraíso sem passar pelo inferno. Um hadith autêntico descreve como os muçulmanos serão divididos em 3 grupos no dia da ressurreição. Hadith relatado por Al-Bukhari. Os muçulmanos no dia da ressurreição serão divididos em 3 grupos. Um grupo entrará no paraíso sem julgamento ou tormento. Outro grupo será submetido a um julgamento fácil. E o último grupo será aquele com pecados que serão purificados através do castigo. Então serão admitidos no paraíso. Este hadith destaca que não todos os muçulmanos irão experimentar o inferno. Muitos entrarão diretamente no paraíso ou terão um julgamento fácil. Além disso, o Islã enfatiza a imensa misericórdia de Deus. O Alcorão frequentemente menciona que Deus é o mais misericordioso e o mais compassivo. Este atributo divino implica que Deus perdoará muitos crentes e os admitirá no paraíso diretamente. Surata Az-Zumar 39:53. Dize: ó meus servos, que vos excedestes com injustiças sobre vós mesmos, não vos desespereis da misericórdia de Deus. Em verdade, Deus perdoa todos os pecados, porque é indulgente, misericordiosíssimo.
Quando nós estudamos a religião de outras pessoas, nós temos que ter o cuidado de sermos justos e não dizer coisas que eles não dizem. Isso seria fazer uma caricatura e é desonesto.